Bom dia, estamos começando o Economia e Política desta sexta-feira, 12 de julho. Você vai ver no programa de hoje, inadimplência do consumidor brasileiro cresceu em junho. Mais de 300 mil títulos de pessoas físicas foram protestados no país. Produção, venda e nível de emprego no setor automotivo tiveram queda no primeiro semestre. E a fila para receber o pagamento das correções do FGTS continua. Assim como continuam também as reclamações do trabalhador e as informações desencontradas na Caixa Econômica Federal. Promoção em supermercado, um apelo para atrair o consumidor, que deve estar atento a alguns detalhes. É o que você confere agora no Economia e Política. A inadimplência do consumidor brasileiro, medida pelo volume de títulos protestados, aumentou em junho. Segundo dados da Serasa, de janeiro a maio deste ano, o número de protestos no país cresceu 5,2%. O gerente regional do Serviço de Segurança ao Crédito e Informações, Luiz Virgílio Fernandes, tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Luiz. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. Esse crescimento também acompanha o número de falências, cheques sem fundos, tudo aumentou? Houve uma certa elevação, né, no caso de falências e concordatas, né, é um reflexo, os protestos vêm aumentando, as empresas elas não conseguem saldar esses protestos e aí vem a segunda ação, é pedir uma concordata, depois pedir uma falência, né, então são números que vieram crescendo, né, está havendo uma certa baixa nos últimos 2 meses, quer dizer, esses números caíram em relação aos meses anteriores, né? Mas o número ainda está muito alto em relação ao passado. E em junho cresceu? Em junho cresceu, né? Se a gente fizer um comparativo com o ano passado, cresceu. A gente tem um acumulado no caso de protestos, né? 33% no caso de pessoa jurídica. É um número elevado, né? Então... Cresceu tanto pessoa física quanto jurídica? Cresceu os dois, né? A física foi muito mais, até por causa do estado de São Paulo, né? Houve uma determinação lá por lei que os protestos não geram mais custo para quem protesta, e sim para o protestado. Por isso que a pessoa física elevou bastante, né? E de cheque sem fundos? A parte de cheque sem fundos houve reduções nos últimos 2 meses. Né, mas o dado mais preocupante é que, pela divulgação do Banco Central, a compensação caiu nos últimos meses. Né? Então, o volume de negócios tem sido mais baixo nos últimos meses também. Até porque muita gente pode ter tido conta encerrada por conta do cheque sem fundos também, não é? Com certeza, né? O próprio consumidor ele passa a ter problema, ele não está mais habilitado a movimentar uma conta corrente, né? Mas o negócio em si, a movimentação do mercado, ela caiu. O comércio varejista, em relação ao ano passado, nos últimos meses, né? Ele não houve um aquecimento, houve uma desaceleração. Existia uma expectativa muito grande, né, de que tentasse aumentar ou pelo menos ficar ali empatado. E que não está acontecendo, né? Existe ainda muita instabilidade, muitas incertezas, né? O próprio mercado está muito ansioso, né, com o que possa vir a acontecer daqui para frente. E quando a gente fala, eu tenho um dado da Serasa de mais de 330 mil títulos protestados só de pessoas físicas, né? A gente está incluindo aí contratos bancários, financeiras. Tudo, veja, você no caso, você se utiliza do meio do protesto, é uma forma de você oficializar como uma dívida pública. Essa é a finalidade do cartório. Se uma pessoa ou uma empresa tem uma dívida com você, né, ela é uma dívida ali local, mas a partir do momento que você queira torná-la pública, você usa através do cartório. Né? A gente tem até um dado aqui que, no caso, essa elevação de títulos protestados, a Bahia, nos primeiros 5 meses do ano, foi o estado que mais cresceu o número de títulos protestados em relação ao Brasil. E o que mais contribuiu para o aumento dessa inadimplência, além da taxa de juros, que a gente sabe que é absurda e que contribui para a inadimplência de muita gente, né, que não consegue pagar? Você tem uma certa desaceleração da economia, né, nos últimos meses. Você tem uma certa instabilidade,
a nível de economia, e você tem o índice de emprego, né? O índice de emprego ele não cresce, o desemprego ele está maior, né? Então existe uma certa dúvida, incerteza do que possa vir a acontecer daqui para frente. Então por isso que as pessoas, quando elas quiserem tomar um crédito, quiserem fazer um financiamento, procurem fazer financiamento, procurem adquirir um produto e não se utilizar de prestações muito longas, né? Procure comprar algum produto eventualmente que você possa guardar um dinheiro, espere 2, 3 meses, vá lá e faça a sua compra, porque essa instabilidade a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então a gente tem que tentar sempre procurar fazer compras para que o nosso orçamento dê para fazer o nosso dia a dia e que a gente possa comprar as outras coisas, os outros bens que a gente queira. Agora, há uma falha também na concessão desse crédito, porque financeiras, por exemplo, ela utiliza o limite de 30% da renda daquela pessoa, mas ela pode já estar comprometida com outro financiamento em outra instituição. E esse tipo de pesquisa não é feita? Na realidade não existe assim uma certa interligação, né, de alguns órgãos, né? Existe uma interligação muito forte na hora de você divulgar o bom pagador. Mas a divulgação do bom pagador, o que a gente chama de crédito positivo, não é uma cultura ainda, né, no mercado brasileiro, né? As empresas são muito receosas. Não, e um tipo de informação sobre o comprometimento já daquela renda da pessoa, né? Não existe isso. Não, a gente já tem alguns trabalhos assim, em alguns setores, mas o principal, que vamos dizer assim, seria o varejo, o consumidor final, já é um pouco mais difícil, né? Existe o aspecto da concorrência, né? Então sempre existe um receio, né, dessa troca de informações. Mas a partir do momento que você possa ter algo terceirizado, que você possa administrar com transparência, né, e com seriedade, você consegue fazer. Quer dizer, isso são práticas que já existem lá fora. Mas existe falha, então, na concessão desse crédito, né? Existe. Quer dizer, a pessoa, enquanto está vendendo, só pelo fato dele ser cliente, ele deixa de observar como é que o cliente está pagando lá fora. Ou seja, ele está me pagando, eu vou vendendo. A partir do momento que ele deixar de me vender, de me pagar, eu corto o crédito dele. E tem que acompanhar, porque às vezes ele está endividado lá fora e você não está sabendo, né? Então é importante fazer... E só quem perde é o próprio consumidor que entra numa cilada dessa, não é? Porque nesses financiamentos, em quantas parcelas a pessoa já pagou o dinheiro que tomou? É lógico, veja, quando você tem um financiamento, os grandes bancos, as financeiras, dentro desses juros já está computado aquela margem de perda, né? Então, os juros altos também é uma questão da inadimplência. Então, se você tiver um juros mais baixo, você pode ter uma prestação menor. Consequentemente, lógico, tentar diminuir essa inadimplência, porque está tudo embutido ali dentro, não tem jeito. O melhor é não tomar, não é? Com certeza. Não é, digo não tomar, mas procure ter critérios, procura não se endividar muito, não fazer prestações muito longas, algo que você acha que lá na frente você não vai poder pagar. Bom, muito obrigada pelas suas informações aqui hoje no programa e um bom dia para você. Bom dia a todos.